F, L. Ok? Então, para iniciar o movimento, faz a alimentação através de reatâncias de baixo valor, baixa indutância. Ok? Depois que o motor já adquire velocidade, partiu, aí você pode curto-circuitar aplicando tensão plena. Não é interessante você manter queda de tensão nesse motor, porque a performance dele vai cair. É uma forma de fazer partida. É uma delas. Ok? E é muito válido quando você tem limitação na sua fonte. Né? Sua fonte não suporta correntes de partida tão elevadas, porque isso faria a tensão cair. Então você coloca algum tipo de dispositivo para minimizar a corrente de partida. Eu fiz isso na área, aí eu tive a curiosidade, mas não sabia muito. Ainda se usa muito. Principalmente para motores que partem com carga. Né? Porque aí a corrente o tempo de rotor bloqueado, o tempo de partida pode exceder o tempo de rotor bloqueado. Né? Então, vamos ver algum aspecto disso em acionamentos. Vocês já viram ou vão ver isso em instalações elétricas também para cálculo de sobrecarga, né? Setup de relé e assim por diante. Você falou que o valor da reatância é baixo? Da indutância é baixo. Não dá uma reatância muito alta também não. Né? Mas é para limitar. Tinha que ser mais, tinha que ser alto, né? Para zerar a corrente, ela teria que ser Não. Eu não entendi. Zerar a corrente é só no subtransitório. Ah, tá. Não é? Pessoal, essa corrente aqui é alternada, não é? Sim. Vamos supor que a corrente está fase A. A tensão está acontecendo lá. Tensão da fase A. Bom, se você garantisse que você fecharia a chave da fase A quando a tensão estivesse passando pelo zero problema. Você não sabe disso. Né? Quando você ligar a chave, pode ser que a tensão esteja no máximo. Quando ela estiver no máximo, você vai ligar nesse ponto. Então, daqui até aqui, não tem tensão no motor. Quando você ligou, é que aparece tensão no motor, não é assim? Do outro lado da chave. O que é isso aqui? É o início de um degrau, ou um impulso. Isso aqui caracteriza uma frequência transitória altíssima, próximo do infinito. Se é uma frequência altíssima, transitória, então essa reatância é infinita. Por isso que a corrente parte do zero. Aí depois fica só a frequência de regime permanente, que é os 60 Hz. Se partir, então você tem que garantir a máxima tensão ou não? Não. Para você partir, você vai verificar, inclusive, condição de carga. Vamos supor que o motor parte a vazio. Eu só quero limitar a corrente de partida dele. Aí eu calculo esse reator, que vai dar essa reatância, para limitar a corrente no valor que eu quero. Ele partir para a corrente mais baixa. Hein? Ele partir para a corrente Mais baixa. E não causar transtornos, principalmente no alimentador. Não é? Mas existem sistemas cuja potência do alimentador é tão alta, a potência de curto-circuito é tão alta que você pode se dar o luxo de fazer partida direta, inclusive sem reator. O sistema suporta essa corrente altíssima de partida sem permitir que a tensão caia. Ok? Bom, mas esse era um dos aspectos, uma das aplicações que mais se utilizava de 20 anos para trás, mais se utilizava os motores simples. A máquina simples, ela desde sua concepção, ela foi muito utilizada para gerador, para geração. Inclusive, ela foi projetada para trabalhar como gerador. Né? Depois, o pessoal da indústria que enxergou essa operacionalidade, essa facilidade, né? Essa viabilidade para que ela trabalhasse com motor. Hoje, a máquina simples está cada vez mais sendo aplicada na indústria, principalmente na indústria pesada, porque é onde se viabiliza a aplicação dos motores simples. Porque para baixas potências dificilmente vai ganhar do motor de indução. Né?
dificilmente ganharia um motor de 100. Só nas faixas de frequência de megawatts para cima. Né? Faixa de megawatts. Mas existem aplicações de baixa potência. Isso, inclusive para baixíssimas potências. Né? Dezenas de watts, inclusive. Principalmente motores simples monofásicos. Bifásicos. Bom, nessas... Aí eu queria chegar... Tá. Então, a partida do motor. Então, a partida do motor é algo severo, é uma condição crítica. Não só para o alimentador, e é crítico não só para o motor, a partir de motor síncrono, mas motor de indução, inclusive. Porque aí a base é o alimentador, é a limitação do alimentador. Só que, diferentemente de um motor de indução, que é um motor assíncrono, os motores síncronos, eles têm uma grande dificuldade, uma grande limitação para a partida. Que é o quê? Imagine um grande... Eu tenho que arrumar um motor mais leve. Vou conversar com o pessoal que é um dispositivo para dizer de pé. Fazer um dispositivo. Presta atenção. Esse é um motor de uma máquina síncrona. É de um motor síncrono, de um gerador síncrono. Hein? De uma máquina síncrona. Ok? Né? Nós já fizemos a operação dela como gerador e agora, hoje, por exemplo, vamos fazer a operação dela como motor. Vê. É uma máquina de polos lisos ou salientes? Hein? Salientes. Né? A gente vê a saliência dos polos. Okay? Muito caracterizado. Eixo direto, eixo de quadratura, direto, quadratura. Beleza. Quando a gente operou como... Quando ela deve operar como motor gerador, a primeira coisa que nós precisamos fazer... Aliás, a primeira coisa a fazer, em regime permanente, para ela funcionar como motor ou gerador, depois de partir, está em movimento, nós precisamos garantir que tenha tensão aplicada aos enrolamentos de campo. Ok? O enrolamento de campo é alimentado a partir de dois anéis, está vendo? Positivo e negativo, a gente aplica positivo e negativo, a corrente entra, passa pelas bobinas que podem estar em série ou em paralelo. O enrolamento é muito simples, porque aqui tem a sapata polar, que é essa superfície externa, tem o pescoço do polo, que é mais afinado, e nesse pescoço polar é que se enrola o hilo. Quantas espiras? Depende da força magnética motriz necessária para gerar o fluxo necessário, para o torque necessário, ou a tensão gerada necessária. Ok, e aí? Se nós fizermos o seguinte, olha, eu vou fazer uma partida desse motor, eu vou alimentar o rotor dele, o campo, para gerar fluxo. E vou fazer partida direta no estator. Ou seja, vou ligar o disjuntor, aplicar tensão trifásica diretamente no estator. No momento que a gente liga o disjuntor, aplicando tensão trifásica plena, com frequência plena, no estator, o que vai acontecer neste momento de ligação? Primeira coisa, quando alimentou o estator, ele gera o quê? Vai gerar polo girante. Campo magnético girante. Ele não quer nem saber da situação do rotor. Mas imagine, o rotor, ele para movimentar, ele precisa de torque. Esse é um motorzinho de 4 kW, olha o peso dele. Imagina um motor de 10 mil kW. Um motor de 3 metros de diâmetro por 4 de comprimento. Né? Você tem motor assim, não tem? Agora é com de 15,5 Quilowatts, mega, né? 15 mil quilowatts. É uma coisa de doido. São várias toneladas para se movimentar. É uma inércia violenta, fora
necessário para vencer atritos de mancais. Né? Então, para ele começar a girar, ele precisa de conjugado. Mas o estator, assim que você alimentou, o campo girante já está girando. Se é um motor de 4 polos, e você aplicou os 60 Hz, no ato de ligação do motor, já tem um campo girante de 1800 RPM girando aqui. Correto? Nesse momento, o rotor ele não consegue acompanhar o campo girante. Por quê? Porque ele tem uma inércia altíssima. Okay? Hoje em dia, fica muito fácil, inclusive eu vou fazer isso hoje, porque tem inversor de frequência. E com o inversor de frequência, eu não vou aplicar 60 Hz de uma vez no estator. Vou aplicar quanto? 0,1, 0,2 Hz, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 1,1, 1,2, ou seja, aí o campo girante ele começa a girar bem devagar. Eu alimento o estator rotor com uma tensão plena, gero campo magnético intenso, aplico uma tensão, não pode ser a máxima, mas uma tensão razoável no estator com uma frequência baixa, para ele conseguir arrastar o rotor. E à medida que ele começa a arrastar o rotor, eu já posso aumentar a tensão e a frequência, e aumentando a frequência, o campo girante vai aumentando, mas aí o rotor já consegue acompanhar. Só que 20, 30 para trás, anos para trás, não tinha jeito. Aí a solução é o quê? Porque se isso acontecesse, o rotor parar e você aplicar a tensão plena, com frequência plena no estator, o fluxo que entra no rotor e gira com uma velocidade altíssima com o rotor parado, produz tensão induzida. Prestem atenção. Presta atenção. Produz tensão induzida muito alta nas bobinas do rotor. Veja que as bobinas do rotor são normalmente de muitas espiras, principalmente motores de polos salientes. Muitas espiras. E o campo girante do estator começa a girar, o fluxo começa a varrer essas bobinas, entrando no rotor e girando, que induz tensões altíssimas no rotor e pode queimar a bobina. Correto? Mas esse bobinado ele é para operar com a máquina em sincronismo. Porque em sincronismo, a velocidade do campo girante é a mesma do rotor. Então não há tensão induzida na bobina, a não ser no período transitório, com algum transitório. Então, para possibilitar a partida sem variação de frequência, partida direta ou com reator, para possibilitar esse tipo de partida, foi projetado para esse tipo de máquina, principalmente de polos salientes, esse conjunto de barras, está vendo aqui? Olha, presta atenção, essas barras que estão aqui, elas atravessam a superfície do polo até o outro lado, está vendo? Está vendo? Em todas as sapatas polares, e são curto-circuitadas de um lado, curto-circuitadas do outro. Por quê? Na partida, para possibilitar a partida direta ou com reatores, com frequência constante. Quando alimenta o campo girante, o fluxo que entra e gira induz tensão nessas barras. Induz tensão nessas barras e produz circulação de corrente. Perceberam? Então, quando o fluxo passa aqui, ele entra no polo e está girando, né? Então, essa variação em giro, essa variação perpendicular da bobina, induz tensão positiva, ora positivo, negativo, ora negativo, positivo, formando uma bobina entre as barras do chamado enrolamento, já vou dar o nome, amortecedor. Este bar é chamado de enrolamento de barras amortecedoras, em inglês dumping bar, né? São barras amortecedoras. Ela é amortecedora, o nome amortecedora não está muito em função de partida, né? Porque senão seriam start bar, barra de partida. A partida, o início de movimento, é uma das funções dessas barras. A segunda é de amortecedor, não veio logo em cima. Então essas barras estão aqui
posso receber tensão induzida na hora da partida, porque na hora da partida está parado. E aí vem um campo girante, com esse fluxo girante, passa aqui e induz. Não é assim que induz? Quando o fluxo varia perpendicularmente no condutor, não há uma tensão induzida? Essa tensão induzida vai gerando correntes, e essas correntes é que geram polo, sem ter tensão aplicada. Sem ter tensão aplicada. Ok? Então a corrente circula nessas barras e gera polo. Circula, gera polo. Aí o que acontece? O rotor começa a girar. Só que ele começa a girar não na mesma velocidade do campo girante. Por isso que ele, na partida, funciona como uma máquina assíncrona. Assíncrona. Ou não síncrona. Correto? Essa teoria, essa fundamentação, esse projeto, ele é típico de máquinas de indução, que são classificadas como máquinas assíncronas. Por isso que alguns chamam essas barras de rotor-gaiola. Né? É a gaiola de esquilo do motor síncrono. Todos os grandes motores, bons projetos de motor, têm que ter esse tipo de barra. Não só para partida, outra coisa. Porque hoje, para aplicações a velocidade variável para o investidor, você não precisaria dela para partir. Não precisa. Você já alimenta o rotor, cria os polos, alimenta o estator com baixa frequência e vai aumentando, o motor vai acompanhando. Mas ele tem outra aplicação que eu vou falar logo em seguida. Estou falando de partida. Vocês entenderam? Quando ele já está girando próximo da velocidade síncrona, a 10%, 5% da velocidade síncrona, o que faz? Aplica tensão plena no rotor. Quando aplica tensão no rotor, aí os polos principais já são criados definitivamente, porque eu aplico tensão contínua, circula corrente contínua. Então a corrente tem um sentido de circulação que cria campos fixos, norte e sul, que só vão variar se variar a tensão aplicada. Aí o motor entra em sincronismo. É nesse ponto que ele passa a funcionar como síncrono. Precisamos ter cuidados quanto ao momento, ao instante que eu vou aplicar a tensão no motor, a excitação no motor. Porque pode acontecer que o motor, imagina um motor deste 4 polos a 60 Hz, o girante gira a 1800. Se ele está lá com 1.200, 1.500 RPM, o campo girante está a 1.800. Você alimenta o motor, o que acontece? Um tranco. Percebe? Quando isso acontece aqui, as pancadas vibram. Isso é ruim para o motor, porque é um transitório mecânico, um esforço mecânico intenso para o motor. Isso não é interessante. Interessante é você deixar, se for um motor de 1.800 RPM, igual esse caso, ele é para 60 Hz, passou dos 700, 750 RPM, ele alcança isso facilmente, estando a vazio. Chegou nesse patamar de velocidade, você pode aplicar a tensão no campo, e ele entra em sincronismo. A partir daí, mantém a tensão aplicada e já é um motor síncrono. Enquanto não aplicar a tensão no campo, ele está operando como motor de indução, o motor assíncrono. Entendeu, pessoal? Mas, mesmo tendo estas barras, enquanto ele está acelerando, enquanto a velocidade dele for menor que o do campo girante, o enrolamento, prestem atenção, o enrolamento principal do rotor, que é aquele enrolado sobre o pescoço polar, esse enrolamento de muitas espiras, mesmo tendo essas barras, ele sofrerá tensão induzida. Como o enrolamento ele é de um número de espiras muito grande, a máquina funciona como um transformador elevador. Porque o número de espiras de cada uma desses polos é muito maior que o número de espiras do estator. Percebe? Então ele funciona como um transformador elevador. Se você aplica 220 volts na bobina do estator, se o número de espiras dele é 10 vezes maior, 5, 7, 10 vezes maior, a tensão induzida será 5, 7, 10 vezes maior. Ok? Para coibir esse efeito, mitigar esse efeito, cancelar esse efeito de tensão induzida, o que a gente faz?
é lei para partida direta ou com reator de motores síncronos, na partida como motor assíncrono, através das barras curto-circuitadas, é necessário que o enrolamento rotórico esteja curto-circuitado. Ou no mínimo, seja ligada uma resistência de baixo valor com ele. Por quê? É o mesmo efeito de TC, obrigado. É o mesmo efeito de TC, onde as relações de espira são muito altas. Né? No TC, se você não curto-circuitar o TC, ou se por algum motivo ele for desconectado, ele pode queimar. Porque a relação de espira é altíssima, o fluxo gerado pela corrente, mesmo que o enrolamento primário seja apenas uma espira, a tensão inclusive é altíssima. O mesmo efeito que acontece aqui. Porque o número de espiras do rotor, normalmente, é muito maior que o número de espiras do cristal. Então você curto-circuita ou coloca uma resistência de baixo valor, porque assim que houver tensão induzida, e ela vai acontecer, a corrente, se você curto-circuitou ou colocou uma resistência de baixo valor, a corrente que vai circular devido a essa tensão induzida vai neutralizar, vai gerar fluxo que vai neutralizar o fluxo indutor. O mesmo efeito desse. Então é necessário curto-circuitar a bobina ou colocar uma resistência de baixo valor durante transitório de partida. Não faça diferente. Ok? Já aconteceu, inclusive, de soltar o carro, aqui no laboratório, por exemplo, e dar cheiro de queimar. Né? Pode ser esse um dos motivos de a gente ter enrolado essas duas máquinas aí recentemente. Tive um problema com o estator, que gerou baixo isolamento no rotor. Okay? Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Terceiro, questão de prova. Método de partida de motor de indução. Método de partida de motor 5. Quais são? Partida direta, partida com o reator, mas se for partida direta ou partida com o reator, a gente está variando a frequência? Não. Se não variou a frequência, o que temos que cuidados que nós temos que ter? Curto-circuitar o rotor ou conectar o resistência de baixo valor. Okay? Todo circuito de partida de motor normalmente tem isso. Aí tem um contador, por exemplo, ou um disjuntor. Para esse caso, normalmente usa contador, provavelmente não é tão alto. Né? É um dispositivo que vai fazer. Quando você ligar, quando está ligando, o contato desse contador que está ligado aqui está fechado. Depois de um certo tempo, o motor já atinge o posto da velocidade 5, vai alimentar. É claro, você tem que tirar o curto para depois alimentar. Né? Claro. Se for resistência, como nós estamos fazendo ali, o que a gente faz? A gente já deixa a resistência dentro mesmo e alimenta o motor, porque aí a fonte vai alimentar a resistência sem problema nenhum. Aí nesse caso a gente usa uma resistência de no máximo 50 ohms. Okay? O ideal seria ter uma resistência. Está entendido, pessoal? Eu esqueci disso. Quando você aplica a tensão no motor, a gaiola influencia o fluxo? Completamente. Essa gaiola, por isso que o nome dela é amortecedora. Toda variação de velocidade que houver, vai haver tensão induzida na gaiola. Quando o motor está em sincronismo, regime permanente significa velocidade constante. Vai ter tensão induzida nessas barras? Não. Por quê? Porque elas vão girar na velocidade do fluxo. Mas imagina um motor simples, ele está acionando alguma carga, e essa carga aumentou. A carga aumentou. O campo girante, ele não quer nem saber de carga, ele está girando. O que varia a velocidade do campo girante é a frequência. Se a frequência é constante, a velocidade do campo é constante. Está em sincronismo, percebeu? Imagina um motor a vazio. O campo de carga é quanto? Vazio. Zero, praticamente zero. Beleza. De repente a carga pesou. A carga pesou, o campo girante continua girando, mas o motor
fica para trás. Perde velocidade? Ele Não. pode perder velocidade? Não. Máquinas, motores simples, não pode perder velocidade em relação ao campo dinâmico. O máximo que pode acontecer é o quê? Ângulo de carga. A mudança do ângulo de carga. Então está rodando juntinho, norte com sul, juntinho, de repente a carga pensa. A carga pensou, o rotor fica para trás, o campo vai para frente. Nesse momento, presta atenção, eles estão girando juntos. O campo girante continua e ele fica para trás. A velocidade do carrinho só ficou para trás. Nesse momento que o campo está